O Evangelho de Marcos. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto, e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judeia, e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo, e com um cinto de pele em torno de sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente, eles abandonaram as suas redes, e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga, e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e ele gritava, dizendo: deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela o serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão, e tocou-o, e disse-lhe: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo despediu, dizendo-lhe: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas, e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. E novamente,
ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente, ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar. E toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha, do contrário, remendo novo rompe o velho, e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia do Shabat, e os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram: Vê, por que eles estão fazendo no dia do Shabat o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e estava faminto, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: Fique de pé. E ele disse-lhes: É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse. Porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, para que não o dessem a conhecer. E subiu a um monte, e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12, para que estivessem com ele,
e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu, e eles entraram em uma casa. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam, ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam, ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam, ele tem um espírito imundo. Vindo, então, seus irmãos e sua mãe, em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe, ou meus irmãos? E ele olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã e mãe. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar, e assentou-se. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto que cresceram e aumentaram. E produziu uns 30, e uns 60 e alguns 100. E ele disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo, eles possam ver e não percebam, e, ouvindo, eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento, eles não se convertam, e seus pecados sejam perdoados. E ele disse-lhes, não entendeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada. Mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra. E os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e produzem fruto, alguns 30 vezes, alguns 60, e outros 100. E ele lhes disse, vem uma candeia para ser colocada sob um alqueire, ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal, porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo, que não se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, fiquem atentos ao que ouvis. Com a medida com que medis isso vos será medido, e a vós que ouvis ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. E ele disse, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra.
e vai dormir e se levanta noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação compararemos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra, conforme podiam ouvi-la. Mas sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas a seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levarão-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles chegaram ao outro lado do mar, à terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes, e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto nos montes, uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram, e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus, e viram aquele que fora possuído pelo demônio, e tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso, contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia, Jesus não permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu, e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam, e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida, e tocou na sua veste. Porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão, e disse: Quem tocou nas minhas vestes?
E disseram-lhe os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que foi feito a ela, aproximou-se, e caiu no chão diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz, e ser curada desta tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: Não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que, traduzido, é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: O profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E ele chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto. Mas que fossem calçados com sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: Onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E eles foram, e pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos que eram enfermos, e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente, e disse: João, o Batista, foi ressuscitado dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: Este é Elias. E outros diziam: Este é um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: Este é João, a quem eu decapitei. Ele está ressuscitado dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João, e o confinou na prisão, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso, Herodias tinha uma desavença contra ele, e queria matá-lo, mas ela não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e observava. E ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas, e ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes em seu aniversário fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galileia. E entrando a filha de Herodias, e dançando, e agradando a Herodes, e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: O que eu pedirei? E ela disse: A cabeça de João, o Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei, e pediu, dizendo: Eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um carrasco, e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. E ele foi, e o decapitou na prisão.
e trouxe sua cabeça em um prato, e entregou a donzela, e a donzela deu à sua mãe. E quando seus discípulos ouviram isso, tomaram seu corpo, e o puseram no sepulcro. E os apóstolos reuniram-se com Jesus, e contaram-lhe todas estas coisas, tanto que tinham feito como que eles tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, para um lugar deserto, e descansai um tempo. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram, e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: Este lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os, para que possam ir nas regiões ao redor, e às aldeias, e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos, sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram. E recolheram 12 cestos cheios dos pedaços, e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram, e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos além da medida. Pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E eles passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram. E correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrava, em aldeias, ou cidade, ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas, e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua roupa. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Então, ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus, e todos os judeus, não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas a que receberam para guardar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de bronze e as mesas. Então, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus, e guardastes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele dizia-lhes: Bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe deixe morrer com morte. Mas vós dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe: Isto é corbã, isso quer dizer, uma oferta, o que poderias lucrar de mim, esse será livre. E nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis.
E chamando todo o povo até ele, disse-lhes: Ouvi-me cada um de vocês, e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele, são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. E ele disse-lhes: Vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade cirofenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu, dizendo: Sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então, ele disse-lhe: Por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído, e sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou, e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: Ele tem feito todas as coisas bem, ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e não tenho que comer. E se os deixar ir em jejum, para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou, e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram, e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram, 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que procura esta geração um sinal? Na verdade eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais, por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como é que vocês não compreendem ainda? E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo.
E ele tomou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos, impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores, andando. Depois disto, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos, e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado, e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus, e os seus discípulos, para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista. Mas alguns dizem: Elias, e outros: um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, e ser rejeitado pelos anciãos, e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto, e após 3 dias ressuscitar. E ele falava estas palavras publicamente. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. E ele disse-lhes: Na verdade eu vos digo, que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os conduziu à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias, com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só Jesus. E enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntam, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Na verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. E, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas, e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e, correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e rende os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se, espumando. E perguntou ao seu pai: Há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: Desde criança. E muitas vezes isto tem lançado no fogo, e dentro da água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio.
ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou, e agitando com violência, saiu dele. E ele estava como morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse isto. Pois ele ensinava aos seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E, após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam este discurso, e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum, e, estando na casa, perguntou-lhes: o que discutis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se, e chamando os 12, disse-lhes: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos, e o servo de todos. E ele tomou uma criança, e a colocou no meio deles, e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que ele fosse lançado no mar. E se a tua mão te ofender, corta-a. Melhor entrares na vida mutilado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor te entrar na vida coxo do que, tendo 2 pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele, e, como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? E ele, respondendo, disse-lhes: o que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa. E eles 2 serão uma só carne, e assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse: qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido, e casar com outro, ela comete adultério. E lhe traziam criancinhas, para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas, e as abençoou. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, dizendo: Mestre,
Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz, e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha, do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. E eles estavam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E ele, tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ele será ressuscitado. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E ele lhes disse: o que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua direita, e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e serdes batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: de fato, bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão, e seguiu a Jesus pelo caminho. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho, e encontraram um jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram:
O que fazeis, desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e, olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E, chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: Nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E vindo à tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, secou-se. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis, e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas, se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu, perdoará as vossas transgressões. E eles foram novamente para Jerusalém. E, andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe disseram: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: Se dissermos, do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditaste nele? Mas se dissermos, dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles respondendo, disseram a Jesus: Nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha, e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e a deixou com os lavradores, e foi para um país distante. E na estação, enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles pegando, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez, ele enviou outro servo. E eles, apedrejando, feriram-no na cabeça, e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro. E a este mataram, e a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E eles tomando, mataram-no, e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando, foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e não te preocupas com a opinião de nenhum homem,
quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César, ou não? Nós daremos, ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário, para que eu a veja. E eles trouxeram-lhe. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele, e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa, e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque, ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos, que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas, e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e sob pretexto fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. E quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores.
Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e na sinagoga sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. E o evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis. Mas, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas, quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê, compreenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela, para levar alguma coisa de sua casa. E não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou, ele está ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas, para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira, quando seu ramo já está tenro, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade eu vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa, e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde, ou à meia-noite, ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Após 2 dias era a festa da Páscoa, e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram, não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que se fez este desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários, e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse, deixai-a sozinha, por que a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles ouvindo isso, alegraram-se, e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos, aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos?
E ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade, e acharam como ele lhes tinha dito, e eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: Na verdade eu vos digo que, um de vós, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Sou eu? E outro disse: Sou eu? Mas ele, respondendo, disse-lhes: É um dos 12, que molha comigo o pão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, e abençoou, e o partiu, e deu-lhes, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Mas disse-lhe Pedro: Ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo, que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: Ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito, e profundamente abatido. E ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta pela 3ª vez, e disse-lhes: Dormi ainda e descansais. Basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que o beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente, e disse-lhe: Mestre, mestre, e o beijou. E lhe lançaram as mãos, e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote, e cortou a sua orelha. E o galo cantou pela 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes, como a um ladrão, com espadas e com varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram, e fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu, e lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do palácio do sumo sacerdote, e ele sentou-se com os servos, e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não achavam. Porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro,
não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe: És tu Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo nas nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe a face, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza. E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. E estando Pedro embaixo, no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele, e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. E logo de manhã, os principais sacerdotes reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E haviam chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse novamente: Então o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o. Então Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o. E então, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás, e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório, e convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura, e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e curvando seus joelhos, o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, e lhe puseram suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar sua cruz. E levarão-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. E deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, que diz: E com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças, e dizendo: Ah, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reconstróis. Salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani?
que, traduzido, é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam, e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto. E chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho, e, tendo descido, envolveu no pano, e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. E passado o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram especiarias aromáticas, para que elas pudessem ir e ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado, não está aqui, eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas, e nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi, e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia, e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram, e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém.